diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Os que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que ouvem, contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Os que caíram entre espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, os que caem em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e a entozelam com perseverança e frutificam. Amém? Podeis assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Eu me alegro muito, irmão, com essa palavra. Essa parábola que o Senhor traz para os seus discípulos, ela traz muitas respostas para muitas perguntas que nós temos. Eu quero iniciar nossa palavra declarando mais uma vez aqui na igreja que a palavra de Deus, ela é completa, ela é suficiente e ela tem tudo aquilo que nós precisamos para viver bem aqui nessa terra, para caminharmos de acordo com a vontade de Deus e para chegarmos ao céu. A igreja do Senhor não precisa de nenhum tipo de bengala lá de fora. Não, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Esse texto que eu lembro, ele nos narra uma parábola. Parábola, irmão, para quem não conhece, é uma comparação que Deus faz com as coisas do céu e Ele compara com coisas da terra. Por que Jesus fala em parábola? Para que as pessoas compreendam o que Ele está dizendo. Por que Ele faz isso? Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais só discernem aqueles que são espirituais, mas as coisas comuns, o homem comum discerne. Vou fazer uma pergunta: tem alguém espiritual aqui nessa noite? Cadê os cristãos espirituais nesse lugar? Quem é espiritual, irmão, discerne as coisas do Espírito, mas nem todos conseguem discernir o que o Senhor está falando. Aí por isso Ele fala em parábola. Ele compara as coisas da eternidade com coisas que o homem conhece. Nessa parábola, nós temos aqui alguns personagens, algumas palavras-chave para a gente entender. Já vamos falar, mas nós temos aqui o semeador, nós temos aqui a semente, nós encontramos 4 tipos de terras e também nós encontramos nesse texto o que acontece quando a semente cai em cada um dos tipos de terra. Eu já vou fazer outra pergunta. Responde no teu coração para o Senhor: qual tipo de terra eu tenho sido? Como eu tenho recebido a palavra de Deus sobre a minha vida? Vou repetir o que eu já falei. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus tem tudo o que precisamos para andarmos de acordo com a vontade do Senhor e não precisamos de nenhum tipo de bengala lá do mundo. Quem está entendendo? Quem é o semeador? O semeador, irmão, é aquele que lança a semente. Entendeu a palavra? O semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. Todo aquele que anuncia a palavra do Senhor é um semeador do reino. E eu pergunto: tem mais algum semeador do reino aqui nessa noite? Cadê os semeadores do reino? Semeia, meu irmão, semeia. Semeia no reino do Senhor. Mas semeia, meu amado, a boa semente. O semeador do reino, ele não fala do que lhe é próprio, não. Mas ele fala do que? Ele fala do reino. Semeador é o que sai para semear.
Semear é sinônimo de plantar. Semeador é aquele que planta. E semeadores do reino são aqueles que plantam no reino do Senhor. Essa parábola, irmão, ela é muito clara. O próprio Senhor Jesus, aqui a partir do versículo 11, para não deixar dúvidas, ele começa a explicar a parábola. A semente, irmão, fica claro que é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. É da palavra que precisamos falar. É da palavra que precisamos testificar. É a palavra de Deus, irmãos, que precisamos anunciar a esse mundo perdido. Às vezes perdemos tempo falando de tantas coisas, irmãos, que não edificam, que não agregam ao reino. E o principal, às vezes não estamos falando, não estamos anunciando, que é a palavra de Deus. Quem é que foi chamado aqui para ser um semeador do reino? Profetiza, meu amado, sobre quem está do seu lado e fala assim: você e eu somos um semeador, semeadores do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados pelo Senhor, irmão, para levar a boa semente. A boa semente, irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua com o teu poder, ela continua sendo eficaz. A palavra de Deus, ela continua a transformar vidas. Muitos não creem mais no poder da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, irmão, é a mesma. Passarão céus e terra, mas diz o Senhor: as minhas palavras jamais passarão. A mesma palavra que serviu, irmão, para renovar a fé dos irmãos do passado, ela também serve para renovar nossa fé nos dias de hoje. A mesma palavra que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, na época do salmista, na época dos profetas, na época dos apóstolos, ela continua sendo nos dias de hoje lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos aprender, irmãos, a ser guiados por essa palavra. Precisamos aprender a ouvir essa palavra. Mas aqui o Senhor fala do semeador. Semeador é aquele que leva a palavra. Eu quero despertar, meu amado, no teu coração, pela unção do Espírito Santo de Deus. Lembre-se para que Deus te chamou. Deus te chamou como semeador do reino. Deus nos chamou para semearmos no reino dele. Como já dito aqui e explicado por Jesus Cristo de Nazaré, a semente, irmão, é a palavra. Vou perguntar, responda no teu coração para o Senhor: será que eu tenho levado comigo as sementes? Para plantar tem que ter a semente. Amém ou amém? Como que eu vou plantar alguma coisa que eu não tenho? Como que eu vou sair para semear? Nem cheguei na terra ainda. Como que eu vou chegar em algum lugar, numa terra, para semear ali uma semente, se a semente não está comigo? A semente do Senhor está contigo, meu amado? Será que temos guardado ainda a palavra do Senhor no nosso coração? Será que a palavra de Deus ainda tem ardido dentro do nosso coração? Será que por onde eu tenho passado, eu tenho semeado a palavra do Senhor? Aleluia! Deus nos chamou, irmão, para sermos semeadores. Você que deixou a semente de lado, volte, meu amado, a encher os moles, a encher teu bolso com a semente, porque Deus conta contigo, o reino conta com você. Deus nos chamou para semearmos. O mundo quer nos calar, o mundo quer nos constranger, o mundo está tentando, irmãos, calar e parar os semeadores, mas aquele que nos chamou é muito maior do que aquele que está nos tentando parar. Não deixa o inimigo, não deixa o opressor, não deixa ninguém te parar.
eu, irmão, fomos chamados para semear. Louvado seja o nome do Senhor. E ao mesmo tempo, irmão, que nós fomos chamados para semear, nós também fomos semeados. Eu vou comparar aqui essa terra ao nosso coração, amém? Com cada um de nós. E essa parábola, irmão, é muito maravilhosa, que ela responde muitas perguntas que às vezes permeiam pela igreja. Por que muitas pessoas se afastam? Por que muitos desistem? Por que muitos parece que está alegre e de repente murcha? Por que muitos frutificam, outros não? Por que alguns estão lá, parece que vai, de repente, na época dos frutos, os frutos não chegam? A palavra de Deus não responde, irmão. Versículo 12: os que caíram à beira do caminho representa todos que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Primeira coisa aqui, irmão, que nós vemos: não basta só ouvir a palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas quando ouvimos a palavra de Deus, a semente do céu, do reino, que é ministrado sobre nossas vidas, aonde que elas têm caído, irmão? No primeiro exemplo, Jesus fala os que caem à beira do caminho. Olha o que acontece: são pessoas que ouvem, mas de repente vem o diabo e tira a palavra do coração. Não é o pastor que está dizendo, irmãos. Quem está dizendo é Jesus Cristo de Nazaré. É o que está na palavra. Quem tira a palavra do coração é o próprio diabo. Pastor, mas o diabo tem poder de entrar no coração do servo de Deus e tirar? Se tiver a presença de Deus, não. Mas se não tiver, irmão, ele entra e tira. Como Jesus está dizendo. Quantas pessoas que recebem a palavra, as palavras puras, irmão, santas e eficazes, que saem desse altar, direto do trono de Deus. Mas de repente vem o diabo, irmão, vai lá no coração e tira. Não deixa, meu amado, o inimigo tirar tuas sementes. Não deixa Satanás tirar aquilo que Deus te deu. Não deixa a semente que sai, meu irmão, desse altar, pela palavra de Deus, cair à beira do caminho para você. Não deixe. Muitos ouvem. Olha que interessante, irmão. E quando o Satanás tira a palavra do coração, sabe o que acontece? Olha aí, o finalzinho do 12. Para que eles não venham a crer e não sejam salvos. Quantas pessoas que não crê mais, amado, na palavra? Por que não crê mais? Porque por algum motivo está deixando o diabo tirar, meu irmão. Não deixe o diabo tirar o que Deus está te dando nesse lugar. Não deixe o diabo tirar a tua fé. Não pare de crer. Não pare de acreditar nas promessas. Pastor, mas tem muita gente que não tem compromisso com Deus. Tem muita gente que está com uma postura que não é correta dentro da igreja. Tem gente que está falando na igreja, mas não vive aquilo que está falando. Como é que eu vou acreditar no que eu estou ouvindo às vezes da igreja? Irmão, o nosso foco, irmão, a nossa fé, ela não tem que estar firmada em homem. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. E o conselho que eu deixo para os irmãos, que por muitas vezes foi falado aqui na igreja, minha esposa sempre está falando, 2 bolsos, irmão. Se você ouvir, até mesmo na igreja, se alguém falar alguma coisa que não convém, bota no bolso furado. Mas se falar algo que vai edificar a tua fé, entesoura no teu coração, como diz na palavra, guarda no teu coração e não deixa ninguém tirar. Quem está entendendo? E o inimigo é tão sujo que às vezes sabe o que ele faz? Ele cria situações, ele cria embaraços às vezes no nosso meio, que parece que aquilo que o Senhor falou conosco não é verdade. Está repreendido em nome de Jesus. As promessas de Deus estão de pé. Quem prometeu é fiel para cumprir. Manda o diabo, irmão, bater em retirada e em tesoura. Guarda
Pastor, eu não recebi. Eu recebi foi a promessa. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Se Deus te deu promessa, guarda a promessa, porque o tempo de cantar vai chegar. No finalzinho do 12, olha que interessante, para que não creia. Então muita gente que perdeu a fé, irmão, que parou de crer, é porque o diabo tirou do coração aquilo que Deus deu. Outra coisa aqui no finalzinho, para que não sejam salvos. Salvo, irmão, tem dois significados. Tem a salvação plena, que é a eternidade a qual esperamos. Todos nós aqui esperamos ser salvos em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui no calor desse, sem água aqui na localidade, mas estamos aqui, irmão, servindo ao nosso Deus, porque esperamos ser salvos. Amém? Mas a palavra salvo também, ela significa livramento. Então quando fala aqui também, irmão, eu consigo entender a salvação aqui no sentido de livramento. Tem dois tipos de livramento também. Tem o livramento momentâneo, que às vezes esperamos, e tem o livramento eterno, que é o da eternidade. Então, pelo que vemos aqui, o livramento, a salvação, o escape que às vezes estamos esperando em nossas vidas, ele não chega naquele momento, porque deixamos o inimigo tirar do nosso coração aquilo que Deus nos deu. Então tem muitas pessoas que ainda estão nessa situação aqui, porque está deixando o inimigo levar as sementes que Deus deu. Mas ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus, irmão. Eu creio que já caiu por terra. Guarda o que Deus te deu. Não deixa homem, não deixa demônio, não deixa diabo, não deixa ninguém tirar do teu coração aquilo que Deus te deu. Versículo 12. As que caíram, 12 lemos, o 13. Os que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que ouvem. Contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Essa palavra é muito forte. Tem até louvores que falam do cristão que tem raiz, amém? Aqui o próprio Jesus está falando das pessoas que não têm raiz. Como assim não tem raiz? A palavra, irmão, quando é ministrada, a pessoa, ao invés de deixar cair na boa terra, na parte especial, e guardar aquilo que Deus deu, permite que aquilo caia, meu amado, na pedra. E essa pedra representa o quê? Representa um lugar que não é próprio para guardarmos a palavra. E a própria palavra revela o que acontece com os que deixam cair na pedra. São os que recebem, olha só, versículo 13, e ouvem a palavra com alegria. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer, mais uma vez, somente ouvir a palavra, mesmo que seja com alegria, não é suficiente para que venhamos dar frutos. Precisamos lançar a semente na terra. Cuidado, meu amado, para a semente que sai desse lugar não cair em pedras. Como assim cair em pedras? Aonde você está guardando a palavra, meu amado, que está sendo ministrada sobre a tua vida nesse lugar? E o interessante é que esses que deixam a palavra cair sobre pedras, eles creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Será que conhecemos gente assim, irmão? Quantas pessoas que por um tempo servem a Deus, estão lá, perseveram, mas de repente no tempo da provação, no tempo da dificuldade, sabe o que faz? Esmorece, retrocede. Muitas vezes alguns querem até olhar para trás. Mas cuidado, meu amado, com isso em nome de Jesus. Não esmoreça, não olhe para trás. Cria raiz, meu amado, no Evangelho em nome de Jesus. O tempo de provação, ele chega para todos. O tempo de provação chega para todos os homens. Todos os homens serão provados pelo Senhor. Homens, mulheres, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, irmão, irmã, todos nós seremos provados. Mas como reagimos no tempo da provação? Louvado seja o nome do Senhor.
Não desista, meu amado. Persevera no Senhor. Persevera no Senhor. Porque em Cristo a vitória é certa. Versículo 14. Terceiro exemplo. Os que caíram entre espinhos significam os que ouvem, todavia seguem o seu caminho. E quando seguem, meu amado, seus caminhos, diz a palavra, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. Eu pergunto para os irmãos, quais caminhos, irmãos, nós temos seguido? A Bíblia fala que ao homem há caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim é fim de morte. Nós, irmãos, servos do Senhor, fomos chamados para andarmos, caminharmos e trilharmos, não o caminho, irmão, que está na nossa cabeça, ou até mesmo no nosso coração, não, mas um caminho preparado pelo Senhor. Eu quero falar para os irmãos, o caminho que Cristo preparou para nós, irmão, é melhor do que os nossos planos, é melhor do que os nossos caminhos. E a Bíblia fala, em João capítulo 3, que quem nasce da carne é guiado pela carne. E quem é guiado pela carne, irmão, quer seguir seus próprios caminhos. Mas quem é guiado pelo Espírito, ele não anda segundo a vontade da carne, segundo o caminho que está no teu coração, não, mas ele anda conforme o Espírito Santo lhe conduz. Meu amado, tem um caminho do céu preparado para mim e para você. Ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem um caminho preparado para mim e para você. E muitas vezes esse caminho é diferente do caminho que nós queremos. A Bíblia fala, irmão, do nosso Senhor, Salvador e Mestre. O Pai preparou para ele um caminho que a Bíblia fala, que Jesus diz assim: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O que Jesus está dizendo ali? Pai, se puder me tirar dessa prova, desse caminho, tira, mas todavia faça a tua vontade. Precisamos aprender isso, meu amado. Deixa prevalecer a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Eu falo nós, porque eu estou incluso aí também. Não adianta eu querer pregar para os irmãos se eu não vivo o que eu estou pregando. Precisamos aprender a deixar a vontade do Senhor prevalecer sobre a nossa. Qual o caminho, meu amado? Temos seguido? Nesse terceiro exemplo, no versículo 14, os que ouvem e seguem o seu caminho. Cuidado, irmão. Quem segue o seu próprio caminho e não o caminho que Deus estabeleceu, olha o que acontece: são sufocados pelas muitas ansiedades. E se os irmãos observarem, estamos vivendo hoje dias de ansiedade. Nunca se ouviu falar tanto em ansiedade como temos ouvido falar hoje. São ansiedades de todos os aspectos, tá? Emocionais, financeiros, às vezes promessas, às vezes expectativas que nós temos. Tudo isso diz como está aqui na palavra. São muitas ansiedades. Aí vem, ele está aqui alguns exemplos, tá? Pelas riquezas. Tem pessoas que às vezes estão ansiosas em ter, que ele já não consegue mais focar no reino. Tem pessoas mais preocupadas, irmão, em ter, em adquirir, em possuir, que essas riquezas, sabe o que está fazendo? Está sufocando aquilo que Deus deu. Não deixa, meu amado, a ilusão desse mundo sufocar aquilo que Deus te deu. Ó, pelos prazeres desta vida. Quantas coisas, irmão, chamam a nossa carne? Quantas coisas? Um calor desse que nós estamos passando aqui. Nem sei quantos graus estão, até sei que está alto. Uns 40 e poucos graus, o pessoal está dizendo. Aqui está em falta d'água. Sei que tem várias pessoas aqui nos ouvindo.
Mas aqui no Arsenal falta de arma já há dias. Será que a nossa vontade, a nossa carne, será que queria estar num lugar desse? Às vezes quente, com restrição, com limitação de água? Provavelmente não. Provavelmente não. Então por que estamos aqui? Porque temos compromisso com o reino de Deus. Amém? Os irmãos que estão aqui, clamando e buscando ao Senhor, é porque tem compromisso com o reino. E não estão preocupados com os prazeres desta vida. Cuidado, irmãos. Tirando só isso, quantas coisas aí fora nos chamam? Quantas coisas nos chamam? E se nós pararmos para ouvir os prazeres dessa vida que tem nos chamado, ninguém mais hoje talvez estaria aqui servindo a Deus. O que será que é mais interessante para a carne? Estar no calor desse, sem água, nesse lugar bonito aqui que nós vivemos, com esse calor, ou estar na praia mergulhando, tomando lá uma água gelada e um refrigerante? Aonde que é mais interessante? Talvez está lá. Interessante para quem? Para a carne. Mas aquele que está firmado, irmão, e não é conduzido pela carne, mas é conduzido pelo Espírito. O teu prazer não está nas coisas dessa vida, mas o teu prazer está no Senhor. Quem tem um prazer no Senhor, meu irmão, não deixa o diabo sufocar com os prazeres dessa vida. Agora eu vou trazer um alerta para os irmãos. Um alerta. Cuidado para não olhar demais os prazeres que o mundo está oferecendo. Tem muita gente, irmão, sendo seduzido pelo mundo, sendo atraído pelo mundo, porque está deixando de olhar para o reino, está deixando de olhar para Deus, está olhando ou começando a querer olhar para os prazeres desse mundo. Cuidado, meu amado, em nome de Jesus. Aquilo que não vem do Senhor, aquilo que causa, irmão, destruição na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, a gente tem que manter distância. Fuja daquilo que não agrada ao Senhor. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Foge da aparência do mal. Foge, meu amado, daquilo que não vai levar você a ser mais próximo do Senhor. Foge daquilo que pode te levar a tropeçar. Vou abrir um parênteses. Eva, quando ela é enganada por Satanás, ela estava onde? De frente para a árvore, onde tinha uma restrição do Senhor, que não era para tocar. Por que a gente está às vezes rodeando, irmão? Aquilo que a gente sabe que pode nos levar à queda. Sai disso em nome de Jesus. Se os prazeres desse mundo ainda te chamam, se tem alguns prazeres que estão te chamando, fuja dele em nome de Jesus. Pastor, eu tento fugir, mas eu não consigo. Recebe força do Senhor, meu amado, em nome de Jesus. Ora a Deus, fala assim: Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Você vai conseguir, meu amado, em nome de Jesus. Mas guarda isso. Cuidado com as riquezas. Cuidado com os prazeres dessa vida. Obrigado. E o interessante, que aqui fala também, olha o finalzinho do 14, que as pessoas que passam por isso, elas não conseguem amadurecer. Olha ali, finalzinho do versículo 14, não amadurece. Como já falamos aqui na igreja várias vezes, a maioria das lutas, das provações que Deus nos permite passar, sabe para quê? Não é para a nossa vergonha, não é, meu amado, para a nossa derrota, para a nossa humilhação, não, mas é para o nosso amadurecimento. Existe um tempo em nossas vidas que precisamos amadurecer, como diz a palavra de Deus, e lidarmos, irmãos, com situações diferentes. Pastor, mas a prova está doendo, eu não estou suportando. Essa prova, meu amado, não é para a tua vergonha, não é para a tua destruição, não, mas é para nos fortalecer. A prova vem para nos amadurecer. Mas amadurecer para quê? Como falamos no início, nós somos
somos o quê, irmão? Semeadores do reino. Fomos chamados para ser semeadores. Cada um vai semear do jeito que Deus chamou. Não é só o pastor que semeia, não, meu. Não são só os evangelistas, os que pregam. Não. Semeador é aquele que leva a semente. E cada um leva a semente do jeito que Deus chamou. Uns vão levar pelo louvor, outros vão levar pela oração, outros vão levar, irmão, no evangelismo, outros vão levar fazendo visita, outros vão levar praticando o dom do amor, através do trabalho social, outros vão levar através da pornografia, outros vão levar de outras formas, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é multiforme, mas Deus em todo o tempo está nos aperfeiçoando para semearmos cada vez mais e mais a semente do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15. Eu vou terminar aqui, irmãos. Quarto exemplo de terra que o Senhor fala. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e a entesouram com perseverança, frutificam. O que é entesourar? Entesourar é guardar. Mas o interessante, irmão, preste atenção, os quatro ouvem. O que caiu à beira do caminho ouviu, o que caiu nas pedras ouviram, o que caiu nos espinhos ouviram, e o que caiu na boa terra também ouviu. E qual é a diferença então? É que a terra, irmão, é o local próprio para uma semente germinar, crescer e frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para os irmãos que cada um de nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus. Cada um de nós aqui podemos escolher, irmão, aonde vamos deixar cair a semente que estamos ouvindo. Deus é maravilhoso. Aonde você vai colocar a semente que o semeador está semeando nessa noite? À beira do caminho, nas pedras, nos espinhos ou na boa terra? Louvado seja o nome do Senhor. Os que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram ou guardam e com perseverança frutificam. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos perseverar, meu amado, em nome de Jesus. Vamos frutificar em nome de Jesus. O interessante é que a semente, quando ela é lançada na terra, quando ela germina, muitas vezes, irmão, ela não vai frutificar logo. Tem plantas que frutificam até mais rápido. As que eu conheço aí duram em torno de 6 meses. Por exemplo, uma mais rápida que eu conheço é o mamão. Com 6 meses, ela está frutificando. Mas tem árvores frutíferas que vão levar aí até 60 anos, irmão, para frutificar. Pastor, tem. Depois pesquisa lá que você vai descobrir. Fugiu o nome aqui, mas joga lá no Google. Os irmãos vão descobrir. Tem árvores aí que levam 60 anos para frutificar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, irmão, persevera. Tem pessoas que vão frutificar logo, mas tem pessoas que vão demorar mais um pouquinho. Cada árvore tem o seu tempo para dar frutos. Cuidado, meu amado, com o julgamento. Não julga teu irmão não, irmão. Se você está vendo que teu irmão talvez está andando por um caminho diferente, não julga não. Abraça ele, abraça ela, estende a mão, ora, ajuda em nome de Jesus. Porque se é, irmão, se é boa terra, vai dar fruto no tempo certo. E a Bíblia fala, irmão, que tem o tempo certo de dar fruto. Amém? Então até que chegue o tempo dos frutos, irmão, persevera em nome de Jesus. E a semente, irmão, a palavra que está sendo ministrada nessa noite, guarda, meu amado, no teu coração. Deixa ela cair na boa terra. Deixa ela cair na boa terra. E se ela cair na boa terra, como diz a palavra do Senhor, no tempo certo haverá frutos. Quem crê nisso aqui?
aqui, irmão? Levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos que nos ouvem. Você que não está aqui presente, talvez está na tua casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde você estiver, que Deus possa alcançar você, a tua família. E deixa, meu amado, essa palavra cair na boa terra em nome de Jesus. O Senhor também quer que você dê frutos, tá bom? E se você ainda não aceitou Jesus, aceite como Senhor e Salvador de sua vida. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor, tá? Deus abençoe você e tua família, e uma semana abençoada em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.